Ele tá? Olá, Oi, tudo tudo bom? bem? Ô, querida, tudo ótimo. Que bom ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada Eu também. sei que, eu sei que não tem sido dias fáceis aí para você, né? Não, Não tem sido dias fáceis. A gente sabe que família desestrutura a gente. Quando fica doente filho, a gente fica atordoada. sim, Mas eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui conosco, né? Eu sei que prioridade seria você estar com seus filhos, enfim. Mas que bom que você está aqui com a gente. não, E mas muitas pessoas estavam esperando esse dia, tá? pois é, eu falei, não vou desmarcar, não vou. Ah, Mas Deus que é bom. muito bom. Obrigada pelo convite e por me ter aqui, né? Deus é muito bom. Meus filhos, assim, eles estão se recuperando, não estão 100%, mas graças a Deus estão bem, né? Meu marido tá com eles também, não estão abandonados. Pai também é para isso, né? Claro, é verdade. Que Ai, bom, que bom. Mia, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse para a galera, porque eu já te sigo, já sei um pouco, fico sempre te acompanhando, já sim. te conheço um pouco. Eu quero que você se apresente, fale aí da sua história, Vou contar, enfim. então. Meu nome é Marina, né? Todo mundo me chama de Mia aqui, é como eu sou conhecida. Eu gosto muito desse apelido, né? E eu sou mãe educadora. Eu acho que eu sempre fui mãe educadora. Assim, sempre ensinei meus filhos em casa, mesmo antes de decidir que seria realmente uma família homeschooler, né? Eu sempre fui muito preocupada com o ensino deles, tanto didático quanto todas as outras coisas, né? E o meu marido, a mãe dele é americana, então ele me apresentou esse mundo do homeschool. Eu tinha muito medo, mas ele já conhecia pela família dele, por ter morado aqui, ter convivido com outras famílias, ele já conhecia e já conhecia os benefícios disso, né? Então, o que me levou grandemente a abraçar o homeschool, porque eu sabia que ia ser assim muito mais eu do que meu esposo, né? Eu sabia que a responsabilidade ia sempre recair mais sobre mim do que sobre ele, foi a questão do bilinguismo. Hum. Então, eu tentei assim fortemente introduzir o inglês na vida dos meus filhos bem cedo, mas eu não tive sucesso. Foi muito. Eu não tinha assim a fluência que eu tenho hoje, né? E nem Sim. nada disso. Então, isso o desejo de que eles tivessem uma educação no estilo americano me levou muito mais a, a fazer o ensino em casa do que outras coisas, né? E depois eu fui descobrindo milhares de coisas que na época não eram faladas ainda, né? Eu fui meio assim no susto. Mas foi mais por ter essa convivência em inglês com eles, né? Então, assim, o nosso momento de aula era em inglês, tudo em inglês. Então, esse foi o maior motivo, assim, que fez com que a gente buscasse o ensino domiciliar. E a frustração com várias escolas que a gente teve. Não assim, que não fosse um bom ensino, tá? Queria deixar isso bem claro. Mas não Tá. era o ensino que a gente buscava para os nossos filhos. A gente morava no Brasil, né? Nós nos casamos no Brasil, tivemos as nossas duas primeiras filhas no Brasil, e elas foram para a escola desde muito cedo. A minha filha foi para creche, tudo. Eu não sou contra escola, tá, gente? Pelo contrário, eu acho que escola é uma coisa maravilhosa. Eu acho trabalho que os professores, os profissionais como você fazem incrível. Não tem nada contra escola nem professores aqui, tá? Tá, tudo certo. Porque a gente procurava um tipo de ensino específico para os nossos filhos que as escolas de onde a gente morava, que eram cidades pequenas, não supriam, sabe? Elas chegaram aí para a escola particular e tudo, mas não, eu não ficava satisfeita com aquilo, né? Então, assim, foi mais ou menos por isso, sabe? Assim, o E você porquê. escolheu. A escolha do homeschool. A gente morava no Brasil ainda, quando a gente escolheu fazer o ensino domiciliar de forma integral. Porque, como eu falo, eu sempre estive envolvida na educação delas acadêmicas. Sempre, sempre. Foi uma coisa que eu era muito preocupada, assim.
Então, eu acho que depois eu só dei o pontapé de dizer, não, agora vai ser tudo em casa. E esse pontapé que você deu foi aqui no Brasil já ou foi Foi quando no você se Brasil. mudou? Foi no Foi Brasil. no Brasil. E aqui no Brasil, quando você começou, você já começou assim, tipo, porque aqui hoje a gente sabe que para fazer o homeschool aqui no Brasil, precisa que a família entre na justiça e tenha. E eu quero que você fale um pouquinho assim, como foi esse processo aqui no Brasil. Quando eu comecei a fazer homeschool, não era muito falado, mas assim, não era uma coisa legalizada, né? Não era assim, não tinha como ainda não existe, né? Não tinha É, uma maneira de você oficializar que você é uma família homeschooler, como aqui nos Estados Unidos tem, né? Nós somos oficialmente uma família homeschool aqui nos Estados sim. Unidos, né? Nós temos é, tudo para comprovar o nosso ensino domiciliar aqui, né? O não abandono escolar. No Brasil, a gente não tinha isso. Então, a gente foi atrás de algumas coisas, porque não é proibido, né? É importante lembrar o seguinte, É. não é oficial, não é legalizado, não é uma coisa que você tenha uma maneira de fazer correta ou errada, porque o governo não te dá diretrizes, né? Hum, De se você quer ser uma família homeschool, o que, que você tem que fazer. Mas, por outro lado, a família, ela goza do direito constitucional de sim. escolher o tipo de educação que os filhos vão ter. O que não pode acontecer de forma alguma é o abandono escolar, né? É. Porque as pessoas falam assim, mas tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma coisa maravilhosa, se você for ver. Porque no Brasil, sendo um país assim muito atrasado em várias áreas, a gente teve até 1980, 1990 muito abandono escolar, muito, Sim. muito, é muito sério isso. Então assim, muito analfabetismo por questão de ter abandono escolar, né? Então é importante que a gente saiba o porquê que é tão grave o abandono escolar, porque tem famílias que não se preocupam com essa área da vida da criança. Não são as famílias homeschoolers, mas existem, né? É. Quando a gente vê criança no sinal trabalhando, é para isso que existe o ECA, né? Então, assim, é importante diferenciar isso. Por isso que eu falo, eu não sou contra o ECA, não sou contra essa questão do abandono escolar, porque eu acho que deve sim ser exigido da família que ela comprove que ela está ensinando realmente o que a criança precisa, né? Sim, sim, com certeza. É porque é por isso que aqui no Brasil a gente ainda não tem uma regulamentação e a lei está tramitando para Sim, ser aprovada para que os pais eles tenham também diretrizes é. para eles seguirem. Tem que ter também, a lei também vai estar trazendo uma forma, na verdade, um protocolo, né? Você vai ter, os pais vão ter que seguir um protocolo. Quer ser família homeschool? Beleza. Vocês querem fazer o ensino domiciliar, mas vocês vão seguir esse protocolo aqui e seu filho vai ter que passar por uma prova anual para Sim, ver se seu filho ele tá acompanhando as habilidades de e uma criança competências das crianças que dele. estão na escola. Isso, é correto. Eu concordo, eu acho que tem que haver isso. Até Tem. para a própria família saber que está no caminho correto, sabe? Sim. O Aí, como você faz aí, Mia? o problema é quando não há liberdade de escolha, né? Ah, tá. Porque Sim. é necessário que a gente tenha necessidade, a possibilidade de escolher, né? Perfeito. Então, até achei que foi uma medida justa que foi tomada de não se judicializar até que a questão do homeschool seja normatizada, não se judicializar as famílias que estão nesse processo, que já estão fazendo homeschool, né? Porque não é justo, né? Sabe? Mas, enfim, é uma questão que é complicada porque envolve muitos poderes, envolve boa vontade, né? E é complicado, né? Mas eu espero que Verdade. isso aconteça logo, sabe? Eu espero que isso em breve. A gente sabe que Eu vai ser também. um processo lento, talvez a gente não venha a ver é, os frutos disso, né? Não a legalização, mas eu digo assim, os frutos, porque são coisas muito a longo prazo, Sim. sabe?
Daqui 20, 30 anos é que a gente vai ver essas crianças que estão sendo educadas em casa, como que vai... qual o resultado desse ensino em casa? Se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim, né? E lá na frente é que vai poder se ver que foi realmente uma coisa boa, né? Isso que eu acho, assim, né? Bacana. Mia, agora para a gente entrar aqui, você já falou por que que você Sim, decidiu, porque você estava insatisfeita, né, com o modelo escolar e com a aprendizagem dos seus filhos, e aí agora, na verdade, suas filhas, né, porque depois foi nessa o época, menino. É, E aí, como foi que você fez para normatizar isso aí nos Estados Unidos? Hoje, vocês são uma família homeschooling. sim. Como é que é o processo aí nos Estados Unidos, para a gente saber? Então, aqui varia de estado para estado. Aqui cada estado tem liberdade de colocar suas próprias diretrizes, né? Então, assim, tem estados que você apenas apresenta um documento de intenção e o que você vai fazer, que é o caso do meu estado, onde eu estou agora, que é Ohio. Tem estados que você não precisa fazer nada. E tem estados que você precisa fazer, demonstrar todo o ensino, tem que enviar para o distrito escolar aonde você reside partes do que você fez durante o ano, tem que fazer exame anual, né? É um exame, não é qualquer um, é um exame específico que vai mostrar o nível da criança de leitura, de matemática, de interpretação de texto, todas essas coisas. Eu já fiz esses exames com as minhas filhas, não porque eu sou obrigada, mas assim, até para eu ver que eu estava no caminho certo, né? Mas aqui a gente tem liberdade de escolher como que a gente vai educá-los e o material que a gente quer seguir, né? Só que aqui tem muita opção, assim, quando eu digo muita, é muita opção mesmo. Não, é bem complexo para você, porque assim, por exemplo, como é que você faz? No caso, você escolheu, eu não coloquei nas perguntas, mas Não aí tem problema. vou agora a dúvida. Como você escolhe? A sua prioridade é português, matemática e linguagem, no caso, né? É, E aí você fixa mais esses dois e os demais você trabalha com o concreto, com o dia a dia, por exemplo, ciências, enfim. eu, Como é? eu sempre costumo dizer que homeschool é um estilo de vida. Então, assim, tudo que é oportunidade a gente usa para aprender. Qualquer assunto que a criança traga do interesse deles, que desperte o interesse deles, a gente já pega aquilo dali, né? Então, É. uma data histórica que está se aproximando, você pode trabalhar. Um bolo que você está fazendo, você pode mostrar que aquilo dali é uma coisa química, que você mistura os ingredientes, que o fermento é o fermento que vai fazer a massa crescer, e o calor, e blá, blá, blá. Então, tudo isso a gente usa o dia a dia, né? Para a criança perceber que aquilo que ela está aprendendo faz parte do dia a dia dela, certo? Mas existem vários estilos de homeschooling, né? Então, é legal a gente entender que existem vários tipos para a gente saber qual que a nossa família se identifica mais. Então, assim, no meu caso, por exemplo, a minha família se identifica mais com o ensino tradicional cristão. Então, eu escolhi um material tradicional cristão, no meu caso, né? Então, é bem tradicional, desde a alfabetização até o ensino da matemática, mas isso não quer dizer que eu não introduza outras coisas que eu acho interessante para eles, ou que eu não possa usar aquele material tradicional de uma outra forma, né? Assim como o professor também faz em sala de aula. Ele vai pegar aquele material todo no começo do ano e ele vai falar, como que eu vou usar isso daqui, né? Tem a questão tradicional? Tem, mas também tem a questão da personalidade da família, né? Sim. Então, isso é uma das coisas. Aí vão ter vários métodos, sabe, Sandra? Vai ter método Montessori, tem família que é muito ligada no método Montessori. E hoje em dia existe muito método, muito material para o método Montessori. Tem o ensino cristão clássico, que é, que é o Classical Conversations, né? E tem toda uma outra maneira de fazer, eles têm toda uma outra abordagem
de como ensinar, porque eles pegam um ensino mais método clássico no sentido grego, que eu tô falando, né? Então, é bem interessante, né? E aí tem várias formas. Então, assim, é importante quando a família vai falar assim, eu gostaria de fazer homeschool. Por onde que eu começo? Começa pelo método. E até, eu diria isso, até nem só no homeschool, sabe, Sandra? Porque, como eu te falei, eu procurei várias escolas antes de eu fazer homeschool. Se eu tivesse uma escola cristã, tradicional, que fosse acessível para minha família, porque agora eu tenho 3 filhos, então você imagina eu pagar a escola para 3 filhos? É bem pesado, né? Uma escola bilíngue, por exemplo, eu não teria condições. Então, assim, quando a gente vai escolher a escola, é importante a gente ver isso. Às vezes a gente não olha qual que é o método de alfabetização que essa escola usa, ou que essa professora vai usar. Às vezes a gente não sabe, né? Verdade. No que eu, como pai e mãe, posso ajudar na alfabetização do meu filho, na concentração dele. Às vezes a gente não está muito ligado nisso. Então, eu digo que a família é educadora sempre, né? A gente sempre participa da educação dos nossos filhos. É importante que os pais percebam isso, sabe? Que não é apenas quando os pais educam em casa integralmente que essas coisas têm que ser observadas, né? Mas Então, sempre, né? sempre porque é importante que tanto os pais quanto a escola trabalhem juntos, né? Mas é mais ou menos assim, a gente escolhe o método e a partir do método a gente vai atrás do material que a gente se identifica mais. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, Pronto. essa questão de apresentar para o governo, mas depende um pouco de onde você mora, né? Tá. Aí você tem que saber exatamente como que o seu estado quer que as coisas sejam feitas, sabe? Entendi. Então, a base do material, como você falou, então que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, que era sobre qual a base que você usa, que está dentro até das perguntas do pessoal aqui que eu estou olhando. Uhum. Esse material, a base do material que você estuda, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, a gente ia usar a BNCC porque ali está uma diretriz De de tudo que série, aprender. idade. Isso, tudo que a criança precisa aprender. E aí, nos Estados Unidos, como é que você faz? E outra pergunta junto dessa. Essa base, você recebe algum auxílio do governo aí, por exemplo, no sentido de, olha, se você vai usar esse método Montessori, está aqui. Se você vai usar esse cristão tradicional, vai ser esse. Se vai ser clássico, esse. Ou você que tem Não, que... você que tem que ir atrás daí. Aí é você que tem que ir atrás. Existe a possibilidade de você fazer homeschool junto com uma escola. Até com escola pública. Existe a possibilidade de você falar assim, meus filhos vão fazer esporte na escola. A criança tem direito, né? Meus filhos vão fazer aula de matemática ou alguma matéria na escola. É possível. E aí sim você tem uma ajuda da escola. E existe a escola Umbrella, sombrinha que a gente fala, né? Umbrella, sombrinha. Umbrella School, que vai te ajudar e te mostrar esse material. Então, no Brasil já tem Classical Conversations, né? E tem a Beca School, a Beca Homeschool, mas a Beca é só em inglês por enquanto. E tem Classical, que já tem em português. E eles têm comunidade. Então, assim, uma vez por semana as famílias se reúnem e fazem juntas. É bem legal. É um método que, para quem está começando, e aí no Brasil, eu acho super legal. Porque tem uma estrutura já formada e eles têm o material, sabe? Legal. Então, aqui tem, para quem quer fazer bilíngue, a Beca. Você falou que é Beca Homeschool. Quem mais? Tem, só para a gente dar uma anotada aí, galera. Classical Conversations. Vou escrever aqui, peraí. Classical. A Beca, vou escrever aqui nos comentários. Pronto, legal. E Classical Conversations. É o CC que a gente fala. Apareceu aí? Apareceu, né? Apareceu. Então tá. Tem esses dois, assim, que eu me lembro agora. Mas nos meus destaques vai ter, assim, vários lugares que tem material gratuito que você pode imprimir em PDF. No meu link da bio
tem uma pasta com material também para imprimir. Não é meu, tá? É de mães homeschoolers que fizeram essa pasta. Eu nem sei como é que veio chegar até mim. Foi uma cunhada que me passou e eu disponibilizei lá no link da bio. Então, assim, tem apostilas Kumon para crianças bem pequenas, tem caderno da... Como é que fala? Caderno do futuro, para várias séries. Tem várias coisas lá no meu link da bio. Legal. E tem um destaque só com materiais para imprimir, que você pode comprar o PDF ou tem até gratuito lá, né? Tem a família de trigo, que também vende material, né? Sim, tem bastante coisa assim que pode ser usada, muito boa, assim, sabe? Eu acho muito legal. E eu me baseio bastante assim. Tem um livro de ensino clássico que é A Mente Bem Treinada. A Mente Bem Treinada. E ele também tem em português esse livro. Ele é em inglês, mas ele já tem em português. E esse A Mente Bem Treinada é de uma mãe homeschooler. Ela foi ensinada em casa e ela escreveu esse livro e ela mostra assim todo o passo a passo para fazer educação em casa. E ela escreveu um material de história do mundo, né? História mundial, lindo assim. Já tem em português, né? Já tem em português o material dela, é muito legal. Tem muita opção. Até para complementar, porque muitas vezes a família quer fazer o homeschool, mas tem receio. Então, o ideal é você começar fazendo contraturno, né? Para se sentir seguro, sabe? Para você ver que aquilo dali funciona, que a sua família realmente vai conseguir se adaptar com isso, né? Tem muitas formas, né? Então, você já trouxe aí também de uma outra pergunta que eu tinha, que era quanto à organização dos horários. Então você indica que a família comece pelo método, a família busque um método para escolher, não, quero trabalhar esse método. Depois a família No meu vai... tem todos os métodos, eu falo de todos os métodos. É só ir no meu guia. Né? Só ir no meu guia. Lá, quando entra na minha página, vai ter o feed, vai ter os rios, vai ter todas as coisinhas e vai ter. Comece pelos métodos. Beleza. Sim. Então, depois que começar pelo método, escolhe um livro ou uma forma de, como você falou, A Mente Bem Treinada, pega esse livro, se associa aí a essas escolas que já fazem esse trabalho, né? A Beca Homeschool, que já faz, Classical Conversation, Família Trigo, que tem o material. Você também, seguir você também aí, minha gente, no Instagram, porque já olha no Instagram dela, nos destaques, como ela vem fazendo, já vem várias explicações ali. Você faz um tour, na verdade, você vai fazer um tour e depois você vai voltar e vai estudar cada parte que você quer. Por exemplo, suas dúvidas, você vai lá e anota, gente. E ela tem um material também disponibilizado para vocês para imprimir, para estar usando. E para começar, porque eu sei que no começo é difícil, a gente não sabe muito bem por onde começar, sabe? Mas é legal, assim, que a família que vai começar foque na leitura, muita leitura, operações básicas de matemática, coisas simples, sabe? Que não acho que vai ficar 2, 3 horas estudando com uma criança em casa, porque não é real, não é real. Legal. Tem que pegar os tópicos e saber que a criança vai conseguir se concentrar de uma vez. Você que é educadora sabe do que eu estou falando. 10 a 15 minutos em um assunto por vez, né? Depois vai aumentando o período de concentração. Mas não vai acontecer dela ficar 2, 3 horas sentada, né? Não, Paradinha jeito nenhum. escrevendo. Isso não é realista, né? Nem na minha casa, acho que nem na casa de ninguém. E nem na escola, que a criança não fica esse tempo todo sentada. Tem várias atividades, levanta, faz uma coisa, faz outra. E é importante isso, né? Então, assim, tem até um post que eu fiz de como começar e eu dou um cronograma
e eu acho que dura mais ou menos 1 hora. Começa com exercício, depois leitura, matemática, eu acho. Tá assim, bem explicadinho e o tanto de horário para você começar. Porque realmente não é realista você achar que você vai começar um ensino em casa e às vezes vai ficar 2, 3 horas com uma criança estudando. Não é realista, né? Às vezes a criança não é alfabetizada ainda, né? Então tem todo um processo por trás para fazer a alfabetização, enfim, né? Eu Mas achei bem interessante essa parte que você falou, porque uma das objeções, que na verdade não é nenhuma dúvida, é uma objeção muitas vezes, é da socialização. E quando você fala que aí nos Estados Unidos, no caso, dependendo do estado, você pode contar com a escola para fazer educação física, para fazer aula de matemática, enfim, daquilo que o pai achar necessário, ter esse suporte da escola, sim, isso é perfeito. Tem que ser até uma coisa que tem que estar na lei aqui do Brasil para que as famílias possam contar com as escolas, né? sim. Aqui tem muito co-op, né? Que é cooperativa. Então, assim, aquilo que o pai e a mãe não se sente confortável, não consegue realmente ensinar, porque às vezes a gente não consegue realmente ensinar tudo, você pode se associar a uma cooperativa. Então, tem aquele pai que é engenheiro, por exemplo, ele é muito fera em matemática. Então, ele vai ajudar as famílias com aquela coisa que ele é forte. Tem aquela mãe que é super boa em história e tem famílias que já não são tão fortes no assunto. Então, ela Sim. pode dar um complemento 1 vez por semana, né? A criança vai ter convívio com outras crianças, sim, em atividades físicas, teatro, qualquer atividade que ela queira fazer, extra aula, ela vai estar convivendo com outras crianças, com outras pessoas e enfim, né? Porque até quando eu comecei o homeschool, eu percebi que as minhas filhas tinham mais tempo para fazer outras atividades do que elas estando na escola, né? A gente conseguiu colocar elas no balé, em aula de música, outras coisas além da escola, né? Porque não é só o ensino acadêmico que vai moldar elas, né? Às vezes a criança Sim, vai ser uma sim. pianista, vai ser uma dançarina, vai ser, né? A gente não É sabe o que essa criança vai desenvolver lá na frente, né? verdade, verdade. A Dani falou aqui um negócio bem legal, que ela falou assim, os meninos são obrigados, ela falou aqui sobre a realidade do professor, né? Uhum. Ela que na escola acaba sendo um local para aumentar os inadequados das crianças, porque ela é mais cobrada, né? E ela falou assim, os meninos são obrigados a ficarem sentados, calados, Sim, tem um lúdico, mas é rápido, né? 1000 atividades. E aí ela falou, e como professor somos obrigados a manter isso. é. E chega uma série que fica difícil, né? Realmente, então, o que que acontece? É bom ter essa liberdade e eu estou assim querendo muito que algumas famílias adotem, inclusive eu quero adotar com meu filho, o mais novo, porque a qualidade de vida do meu filho ficou muito melhor ele estudando em casa. Então, assim, eu dou prioridade. Como eu sou professora, eu tenho conhecimento, eu vou dando prioridade ao que é prioridade para ele, junto Sim. com o meu marido. No Ele momento, acompanha a aula online e eu vou dando a prioridade aqui do que é mais importante ele aprender. sim. Porque é até uma questão que até os pais me trazem às vezes. Eu não consigo fazer atividade de casa com meu filho da escola, porque o pai acha que numa atividade de casa ele vai ter que responder aquela questão e vai ter que ensinar o filho. Por exemplo, é uma questão de história, do descobrimento do Brasil, na verdade, da Sim. invasão do Brasil. E o pai acha que vai ter que contar a história todinha, quem veio no navio e não sei o que lá, barará. E ali o pai fica super temeroso porque ele não tem noção de que não tem necessidade de falar tudo isso. É só ler a questão, buscar a resposta e passar para o seu filho da forma mais simples possível, que não tem essa necessidade de você dar essa volta no mundo, porque você perde a criança. Quando você vai para lá falar de Portugal, a criança já foi para o Japão e Nossa, você perdeu seu filho, cara. às vezes ela já nem sabe onde é que tá, dependendo da idade da criança, ela nem sabe. É complicado, assim. Eu vejo que para meninos é muito mais difícil o ambiente escolar. Eu acho que isso devia ser repensado, mas como é que vai mudar isso tudo agora, né? Eu vejo que É, os meninos sofrem muito na escola. Sofrem né? muito. Muito mais do que as meninas. Porque
Claro que tem menina mais ativa, mas os meninos são muito, eles precisam muito mais se mexer e é muito diferente a maneira como eles são, o ser deles, né? Então eu vejo que eles sofrem muito mais no ambiente Sim, escolar. é Bastante. verdade. E eu trabalho muito com crianças que têm autismo, TDAH. Então, Aham. são crianças que muitas vezes têm necessidades específicas e no ensino regular encontra muita dificuldade, além da dificuldade social, de ser compreendido pela sua maneira de ser, né? Sim, É, e ainda tem as barreiras cognitivas, as barreiras educacionais mesmo, de aprendizagem ali. Então, eu acredito assim, eu posso estar até errada, mas que a educação domiciliar seria o ideal. O ideal, por quê? Porque essas crianças, elas não cresceriam tão cheias de estigmas. sim. Porque você cresce, o que não fica quieto, a É, conversadeira, a desatenta, o desatento, o menino rebelde que não é. respeita ninguém. Então, às vezes, no ambiente familiar, a gente que é mãe, a gente luta para não colocar estigmas nos nossos filhos, a Nossa, gente luta para não colocar barreiras porque a gente sabe que o nosso adulto, as nossas barreiras, hoje, elas. a barreira que as pessoas têm aqui de chegar e colocar a cara e fazer uma live, é porque teve uma barreira de aprendizagem lá atrás, que foi apresentar um trabalho e a professora disse que estava feio, que não estava bem feito, que não é para estar falando. Silêncio, né? E essas barreiras, a gente quer da família, a gente não quer que o nosso filho tenha, só que a gente coloca na escola e os professores não têm, às vezes, essa noção de que eles estão ali acabando com um adulto. Quando eu fiz faculdade, uma coisa que minha professora falou, ela falou assim, olha, um médico, vocês estão aqui no curso, primeiro período, vocês estão aqui no curso de pedagogia, eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez muitos digam para vocês que vocês deviam ser médicos, que médicos. Só que o médico, se ele errar numa cirurgia, ele mata uma vida. E vocês, pedagogas, pedagogos, quando vocês estiverem na sala de aula, vocês, se vocês errarem, vocês não vão destruir uma vida, você vai destruir 20, 30 vidas. Muitas vezes. É uma responsabilidade tão grande que a gente tem daquele ser humaninho ali, de como é que Sim, a gente está influenciando aquela pessoa. Então, quando a gente traz isso para os pais, dá essa oportunidade da gente dizer, não, não quero, eu não quero. Eu quero. Eu tenho um filho, meu filho, o mais novo, ele é bem agitado, sabe? Ele tem 9 anos. E ele tem 9 anos, mas ele ainda é muito agitado. E ele era muito mais. E sim. ele não tem nenhum diagnóstico, mas ele corre, ele tem aquela necessidade de andar, de fazer, de criar, e ele é muito criativo. E na escola, o que criaram para ele foi um rótulo de inquieto, Hiperativo. de hiperativo. Já queriam dar um diagnóstico para o meu filho. Ó, minha amiga da faculdade disse que estava nesse dia, Tássia Moura. Ela estava comigo no dia que a professora falou isso. É uma responsabilidade É uma social de ser cuidado. professor. Por isso que eu me identifico tanto com o ensino que eu faço, né? Que eu sou professora particular, dou esse apoio também, e porque eu consigo fazer com uma vida. Se eu puder ajudar um e eu Sim, puder fazer um ser humano melhor, para mim, poxa. Então, assim, verdade. eu fico muito feliz. E se a gente pode fazer dentro de casa primeiro, né? Vai ser um ser humano muito melhor, sabe? Se tiver esse apoio da família, e que eu acho encantador, pessoas como você que pegam essa responsabilidade, que não é pouca, é muito grande, de pegar esse ensino. E eu sei que você tem 3 filhos. Se você tivesse um só, cara, eu fico pensando, caramba, Mia é uma mulher do caramba, meu Deus! 3 filhos. Eu tenho 2 filhos, 7 anos de diferença. E os seus, meu filho, tá? É próximo, né? Eu fico, meu Deus, como é que ela faz isso? Conta aí do seu superpoder pra gente. Além de ser Jesus na sua vida, que eu sei que você é uma cristã, Não tem você quer poder. Deus. Me Não, conte, mulher. não tem poder. A única coisa é que a gente vai um dia de cada vez. Quando tá doente, assim, a gente para tudo.
Não tem como, né? Não tem como, não tem como, né? Então, assim, a gente tem que se organizar, a gente tem que organizar a alimentação toda já de antemão, né? Para ser mais fácil. Não é que tem, mas é uma coisa que ajuda, né? Então, assim, todo mundo ajuda em tudo, na casa, né? Eu, as crianças, o maridão, todo mundo ajuda, porque senão não, a engrenagem não gira, né? É necessário que seja uma coisa que a família abrace, né? Então, assim, eu faço as coisas, mas as minhas filhas me ajudam, né? Com tudo, assim. Então, acho que o superpoder é esse, é de unir a família. É muito bom isso, porque a gente acaba se unindo num objetivo, né? E tem dia que dá vontade de arrancar os cabelos e Ai, meu largar Deus, tudo. imagina. Mas é normal, como tudo na vida. Não existe perfeição, mas acho que é isso, sim. Mas Ah, mas parabéns aí, cara. Eu estou muito feliz. Feliz de você ter ficado conosco. Outro dia eu quero que você venha de novo. Eu quero muito falar sobre o bilinguismo, vamos cara. lá. Eu acho muito interessante você manter seus filhos bilíngues para Sim. famílias. Aqui no Brasil, eu morei em Aracaju, né? Uhum. E aqui em Aracaju a gente tem poucas escolas bilíngues, mas eu vejo que esses pais eles têm uma certa dificuldade de manter, para você dar umas dicas também para esses Então, pais. não Eu pode. quero te agradecer muito, Eu que agradeço. crendo assim que Deus vai te recompensar, que Deus vai dar muita saúde para sua família. Obrigada. Gratidão aqui pela sua vida, tá? Obrigada para você também, viu? Continua seu trabalho, tá lindo, eu acompanho também. E muito obrigada pelo convite. Desculpa ser tão rapidinho, mas hoje vai ser assim. Mas a gente volta a conversar, a gente faz outra live. E anotem as dúvidas, pessoal, bota lá na caixinha que a gente responde mais, tá? Tá bom? Vocês que acharam que não ficou, é isso aí, essas perguntas, pode ir lá no Instagram da Eu Bia, vou botar manda para ela, pergunta para ela, tá? uma caixinha para Hum, perguntas da live, tá bom? E aí vocês tá, colocam lá todas as perguntas e eu vou respondendo e vou marcando a Sandra nas respostas, tá bom? beleza, e eu reposto, minha gente. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Um Deus beijo, abençoe a todos. Um beijo a vocês. Até a próxima sexta, tá? Beijo. tchau. Tchau.